Valência do Piauí, 13 horas e 33 minutos, aqui na Rádio Confederação. Hoje segunda-feira, 6 de abril de 2020. Como nos anunciamos, estamos aqui com o jornalista Erismar Leite, né? Obrigado de já, Erismar, por ter aceitado o nosso convite. Erismar Leite é dos personagens, né, muito conhecido aqui em Valência do Piauí, pela sua forma, pela sua postura política e social aqui dentro da cidade, né? Esse último final de semana, Erismar Leite foi destaque nas mídias sociais, enfim, pelo seu posicionamento político e pela sua saída do grupo de Marcelo Costa, pré-candidato a prefeito de Valência do Piauí. Mas vamos falar aqui de alguns assuntos, entre eles a sua saída. Erismar, obrigado mais uma vez. Você vir participar aqui do nosso programa, gente, que a gente está para tratar desses boatos, desses fatos e essas polêmicas que você vira e mexe está envolvida nas redes sociais. Boa tarde. Boa tarde, Raimundo Barbosa. Boa tarde a todos os homens e mulheres da nossa querida Valência do Piauí. Boa tarde à direção da emissora Rádio Confederação FM. Quero parabenizar o Raimundo Barbosa por hoje estar numa emissora de rádio cuja credibilidade é imensurável, dado a sua dimensão, o seu alcance. Parabenizar a direção da emissora através da Josilene, que inclusive é minha madrinha, tá entendendo? E ao vereador Joaquim Filho, que lhe trouxeram aqui para a Rádio Confederação Valenciana, enriquecendo os quadros de comunicadores da região valenciana. É um prazer grande participar do seu programa, Raimundo Barbosa. Tá certo, a gente agradece aí. Erismar, nesse final de semana, você foi envolvido, né, uma polêmica essa que diz respeito à sua pré-candidatura, à sua coligação ao grupo de Marcelo Costa. Você divulgou a nota que estava saindo, que foi tirado do grupo. A gente vai ter esses detalhes. Como você ficou sabendo? Eu poderia dizer para você uma coisa, eu fui rasteiramente, praticamente tentaram me tirar do processo eleitoral do município de Valência de forma covarde e rasteira. Como você ficou sabendo que estaria fora, que estavam lhe boicotando do grupo Marcelo Costa? Bem, na semana passada eu fui surpreendido por uma mensagem de texto do presidente do PP, ex-vereador e advogado José Itamar, onde o mesmo perguntava sobre a lista de pré-candidatos que teriam sido lançados ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, e que os nomes não constavam. De imediato eu entrei em contato com o Cruz Castro, que é o presidente do PSL, no município de Valência do Piauí, e também entrei em contato com o senhor Almeida, a pedido do próprio Cruz, onde os dois me asseguravam de forma virtuosa, de forma concreta, de que eu estava inscrito e que eu estava com todos os meus dados perfeitamente corretos para o lançamento de minha pré-candidatura ao município de Valência do Piauí no cargo de vereador. Então, diante disso, eu me tranquilizei. Já no prazo máximo que se aproximava, o próprio Cruz me mandou uma mensagem de texto pedindo para eu entrar em contato com a secretária-geral do partido. E eu entrei. E ela me disse que estava dando problema no cadastramento da minha filiação junto ao TRE. E que eu aguardasse. E nisso era por volta de 10 horas da manhã, deu 1 hora da tarde, deu 3 horas da tarde, sendo que o prazo iria se expirar à meia-noite. Eu tinha que ter o registro de minha candidatura. Então, com isso, e o Cruz estava numa chácara, não tinha como a gente estar mantendo contato. Então, entrei em contato com o senhor Almeida. Tá entendendo? E o senhor Almeida disse, não tem nenhum problema, Erismar Leite, a respeito de seu nome no TRE, mas eu vou saber dessa secretária-geral. Por fim, eu acho que foi o que todos acabaram tomando conhecimento. Tá entendendo? Inclusive, neste áudio do ex-vereador José Itamar, que é o presidente do PP, ele dizia assim para mim, muda de partido,
vai para o partido do vice-prefeito de Valença. Não, do vice-prefeito. Aí eu fui e mandei um áudio para ele. O Rubens Alencar, aí ele disse, não, o Rubens está no PP, o partido do Bené, que é o vice. Aí eu disse, mas o Bené não está com o Vinícius do Ó? Aí não me responderam mais nada, tá entendendo? Você sabia que o Bené estava no grupo de Marcelo Costa? Eu não sabia, tá entendendo? Inclusive, quando tomei o conhecimento levei o conhecimento do prefeito municipal da cidade de Pimenteiras, Vinícius do Ó, ele se sentiu surpreso, ele jamais esperaria ter uma concretização a respeito daqueles fatos. De modo, Raimundo, que eu hoje quero aqui, mais uma vez, externar a minha tristeza pela forma rasteira, covarde, que eu fui subtraído, aliás, que tentaram me subtrair da política para o pleito de 2020 na cidade de Valença. Tudo por quê, Raimundo? Porque eu tenho um enorme respeito pelo cidadão Marcelo Costa, não tenho nada contra ele, mas é uma pessoa que chegou em Valença no dia 28 de dezembro de 2018, porque quando ele perdeu as eleições municipais, ele passou 2 anos sem andar na cidade de Valença, porque não tinha aonde ser acolhido, ser recebido, tá entendendo? Não tinha como ele vir para Valença, porque perdeu a eleição, não tinha... Eu digo isso, porque quando se perde a eleição, os amigos se afastam, muitos. Então, naquele cenário político, as lideranças políticas de Valença, eles diziam nos bastidores que o Marcelo Costa não tinha mais interesse em ser candidato, não vinha mais para Valença. Eu acho que você lembra dessas notícias. E o Marcelo me ligou, e eu recebi o Marcelo, nós estivemos lá na festa do Paulinho Paixão. Eu mesmo viabilizei muitas vezes para estar com o Paulinho Paixão, que você sabe que nós éramos amigos, que inclusive veio a falecer, que Deus o tenha. E de repente eu disse para o Paulinho, olha, o próximo prefeito de Valença está aí. E ele disse isso no palco. E quando ele disse isso no palco, o hoje ex-vereador Benoni, eu soube, eu não estou dizendo que eu vi, eu soube que ele ficou profundamente zangado porque o Paulinho falou no nome do Marcelo. E começou uma celeuma lá. E nós continuamos, eu e ele, Marcelo e todo mundo. E isso numa sexta. Quando foi no sábado, eu me dirigi ao hotel do Shimamoto, onde ele estava hospedado, e lá no hotel do Shimamoto, inclusive em companhia do vereador Joaquim Filho, nós fomos lá para o bar do Zé Gordinho, ali ao lado do Nelson. Por quê? Qual era a finalidade minha e do vereador Joaquim Filho com o Marcelo? Reintegrá-lo no processo eleitoral do município de Valença, porque a liderança dizia que ele não ia vir, e nós criamos esse papel para recolocá-lo no processo. Você e o vereador Joaquim Filho. E aí chegamos lá, o time do Liverpool tinha ganho um torneio aí, e o Marcelo até deu uma grade de cerveja lá para eles, tudo. E eu usei minhas redes sociais para tirar foto do Marcelo e da gente. Eu sei que de uma hora para outra apareceu a vereadora Iris Moreira, depois foi aparecendo seu esposo Carlos José, foi aparecendo José Itamar da Silva, tá entendendo? E tudo bem, dali começou uma história, tá entendendo? Começou uma história, quer dizer, um começo. História com H, sempre eu digo, e não com I, tá entendendo? E eu sempre muito fiel, apesar que quando eu fui candidato, Raimundo Barbosa, em 1996, se não me falha a memória, ou foi 2000, de 2000, eu perguntei ao seu Joaquim Lima Verde na época, que era ex-prefeito, eu disse, seu Joaquim, eu estou entrando, se o senhor tivesse de me dar um conselho, qual seria o conselho? Ele disse, Aresmar, se prepare, porque na política, quando a gente não tem defeito, eles inventam. Inventa de tudo. E o outro conselho que eu vou lhe dar é que você fique atento, não faça política só por amor. Por quê? Porque você vai ser cercado de traidores, de traíras, de pessoas que vão tentar lhe consumir. Então, disso eu não esperava do Marcelo Costa. Porque eu poderia ter sido infiel com meio mundo de gente nesse mundo, até com Deus. Mas com Marcelo eu era extremamente fiel, correto. Tá entendendo? Em tudo que o Marcelo me pedia. E eu orientando. Mas hoje eu entendo, eu até perdoo o Marcelo, porque ele é pré-candidato a prefeito de Valença, e por ele não ter pai, não ter mãe, não ter irmão, não ter ninguém aqui na cidade para acolher ele,
eu acho que o povo que está lá hoje com ele se sentiu acolhido por eles. Uhum. De que tipo? O grupo que está lá disse, o Marcelo não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, vamos acolher ele. E dar a vaga a ele de ser prefeito, e nós vamos mandar. Porque eu disse, na última conversa que eu tive com o Marcelo, eu disse, Marcelo, eu soube que você vai ser prefeito, mas quem vai mandar é o grupo da Iris, é o grupo do Itamar, esse povo. Ele disse, e o que é que tem? É uma pergunta que eu fiquei assim, porque você tem o corpo todo, mas a coisa que te governa é a cabeça. Então, se ele que era o cabeça não governava, não mandava, e foi obrigado, inclusive, a fazer o que ele aceitou, de calado, tudo isso, tá entendendo? Ele aceitou calado, eu culpo ele porque ele aceitou calado, porque ele hoje, ele não pensa. Se você disser, Marcelo, qual é o seu projeto político para Valença? Ele não tem. O projeto político dele é ser prefeito de Valença, só sentar na cadeira. E os outros mandarem, como quem diz, eu consegui ser prefeito. Edismar, você participou, né, de 2000 e... Você está com o Marcelo de 2016, que você acompanha ele, é amigo dele, participou aí de várias reuniões com lideranças, né, as lideranças mais próximas que é vinculada nas redes sociais, como você situou aí também, citou agora a vereadora Iris Moreira, o ex-vereador Itamar. Nessa situação toda, nesse momento que você está vivendo, que você disse que foi traído, como é que você define a vereadora Iris Moreira nesse contexto, nessa história aí que você está vivendo, nessa polêmica? Não, o que eu posso dizer para você é que eu sou um profundo admirador da vereadora Iris Moreira. Eu admiro ela. Porque nem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não conseguiu ainda uma vacina contra o coronavírus e ela foi para as redes sociais dizer como é que deveria evitar o coronavírus. Eu admiro ela demais. Ela é extremamente inteligente, tá entendendo? Eu sou um idiota dos pés dela, tá entendendo? Que, inclusive, por fidelidade ao Marcelo, tive que aceitar tudo isso. Tudo bem. Edismar, qual é o teu problema com a Iris Moreira? Eu não tenho problema. Ela tem problema. Eu não tenho. Ela tem. Por quê? Porque ela é o tipo da pessoa que quer que a gente diga sim para tudo dela. Porque se você disser um não, pronto, ela já te extermina. Tá entendendo? Eu jamais, tá entendendo, vou ter essa capacidade tão grande que ela tem de ludibriar as pessoas. Mas as pessoas deveriam passar uma hora só do lado dela. Primeiro que ela não suporta as pessoas, tá entendendo? Tanto é que como é que ela liderava todas as pesquisas de Valença para prefeito e desistiu. Não, é porque eu tenho depressão. Não, é porque ela não gosta de pobre, cara. Você sabe da Iris em algum lugar? Você vê aí, se você botar a Iris para ir lá no final do lavanderia sozinha, mandar ela voltar, ela não sabe voltar. Ela não sabe o caminho de volta. Tá entendendo? Eu conheço Valença da Ponta d'Água à Tabuleta. Eu conheço Valença do João Pires ao Comboeiro depois da Isidória. Tá entendendo? Porque o tio dela, seu Joaquim, me ensinou. A região mais complicada de se andar na zona rural de Valença, sabe qual é? É Campos, Ininga e Saaró. Ou a gente entra aqui pela Vereda Comprida, ou vai pela Tabuleta, aliás, pelas barreiras. Tá entendendo? Porque lá, se você não souber andar, seu Joaquim me ensinou até a árvore que a gente tinha que olhar para saber por onde vai para Campos, depois desce para Ininga. Porque senão você vai para Novo Oriente, termina em Barra do Alcântara, termina em Francinópolis. Não conhecem. Não conhecem. Querem fazer política de blá, blá, blá. Eu pergunto, qual o projeto político administrativo? Você lembra que teve uma coletiva de imprensa lá na Academia de Letras para anunciar a candidatura do Marcelo e o vice Rubens? E eu nem sabia que era uma coletiva de imprensa, vim saber lá. E eu tinha que fazer uma pergunta. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte, inclusive foi para ela. Qual é o plano de governo de vocês para Valença? Porque eu vejo o seguinte, muito ódio. Ela tem muito ódio. Aquele ódio dela, eu fico preocupado, que Deus tenha misericórdia. Tá entendendo? Porque ela tem um marido que é um gente boa, cara. É um cara altamente honesto, o marido dela. Tá entendendo? Eu não tenho nada contra a pessoa dela. Nada. Agora, politicamente, eu não vou usar uma doença para tentar sensibilizar o povo.
Ah, porque eu tenho depressão, por exemplo, agora eu vou andar quebrando as casas de Valença todinha, esculhambando todo mundo e o povo tem que aceitar porque eu tenho depressão. Não é bem assim, cara. A pessoa tem que ter equilíbrio, tem que ter respeito às famílias, tem que ter respeito às pessoas. Veja aí como é que está na Câmara Municipal. Quer dizer, falavam dos vereadores que saíram, e veja aí como é que está agora. E quem são os pioneiros para todo esse tumulto? As mesmas personalidades, os mesmos integrantes de uma peça teatral que está aí. Está entendendo? Os mesmos. O palco é o mesmo, os atores são os mesmos, está entendendo? E nada melhor do que você, que conhece de teatro, para saber me dizer como é que um teatro funciona. Eu não, nos meus 40 anos de idade, que eu nasci e me criei nessa cidade, eu não preciso, se Deus permitir que eu seja pré-candidato a vereador, Raimundo Barbosa, nem pedir voto nas casas. Nas casas. Por exemplo, tu tá me conhecendo agora? Tô dizendo, hoje é que você está me conhecendo? Não. Você me conhece há muitos anos. Então, se você vai votar em mim ou não, se eu for pré-candidato, se eu for candidato à convenção aprovar, não precisa eu pedir um voto lá na casa do Raimundo Barbosa a ele. E se eu disse para o seu Tarzan, por exemplo, que mora no Novo Horizonte, precisa eu ir lhe pedir um voto, Tarzan? Ele disse, precisa não, porque eu lhe conheço. Está entendendo? Quem é que está nos bairros procurando o bem-estar do povo? Quem é que está na zona rural defendendo o povo? O Erismar Leite. Agora, eles estavam ganhando em cima de minhas costas. Está entendendo? Só que eu não sou mais o bobo da corte. Eu não sou o bobo da corte. Infelizmente, tem um bocado de bobo da corte ainda por lá. O grupo do Marcelo Costa são várias lideranças, né? Dentre elas, né, que já deixou bem claro que é a coordenadora da campanha, a vereadora Iris Moreira, essa que você está citando agora. Né, tem o ex-vereador Itamar, tem o vereador Rubens Alencar. Como é que você define esses, que são os mais próximos que a gente vê? Ninho de cobras. Como? Ninho de cobras. Você pode definir como... Ninho de cobras. Não tem nenhuma aí pensando em dizer, se nós tirar a Ceiça, vamos governar melhor que ela. Estão todos aí querendo apenas ter o poder pelo poder. Eu não preciso, estou debaixo do sangue de Cristo. Antes de eu vir para cá, faço sempre minha oração e dar dias para Deus que eu não fale o que eu não deva. E eu só falo aquilo que eu tenho certeza. Está entendendo? Esse grupo que está aí, simplesmente quer o poder pelo poder. Eles não têm amor à Valença. Está entendendo? Se você quiser, se esse povo aí, se o Marcelo fosse prefeito hoje, eu te definiria quem seria secretário de gabinete, secretário de governo, secretário de todo mundo aí, tá entendendo? Por quê? Porque o Marcelo não tem um pai, não tem um irmão, não tem um primo, não tem um tio, não tem ninguém para dizer alguma coisa a ele só. Tá entendendo? E eu lamento muito, 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 nunca esperei uma covardia dessa, tá entendendo? Nunca esperei. Porque eu volto a repetir, eu posso ter feito mesmo de erro em minha vida pública, porque a gente tem erros, tá entendendo? Mas com Marcelo Costa, eu fui perfeitamente perfeito. E o meu problema com a vereadora Iris não é meu com ela, repito, é ela comigo. Porque mas você atribui isso eu não sei, porque eu só tenho uma pop 100. Eu tenho minha casa, eu pago meu talão de água e de luz. Ela tem um império à disposição dela, tá entendendo? Ela tem um império. Eu não sei por que não querer que o Erismar fosse ser pré-candidato a vereador. Eu não sei por que tanto ódio, que medo é esse do Erismar ser vereador, tá entendendo? Sabe por que é? É porque o Erismar, eu não sei se eu já lhe contei, Raimundo, logo após que os novos vereadores assumiram a Câmara, teve um encontro na casa da vereadora Iris, tá entendendo? Com esses novos vereadores, que eles estavam montando estratégias lá como essas que eles estavam montando aqui, que o presidente da Câmara estava dizendo, tá entendendo? Aí o que acontece? Lá na hora, parece que o vereador Raionardo discordou de uma coisa lá com ela. Assim, no que foi isso? Você estava na reunião na época? Não, eu não estava. Isso quem me contou foi o vereador Raionardo. Ele discordou de uma coisa. Ela mandou ele se retirar da casa dela. Nossa. E quando ele me contou isso, eu disse, qual foi a tua reação? Ele disse, rapaz, eu só me sentei de novo. Eu disse, rapaz, se fosse o Erismar Leite, vereador, tendo o terno de vereador, eu dizia, olha, muito obrigado, fique com sua casa que eu já estou indo para a minha. Eu fazia isso. A gente conversa aqui com o jornalista Erismar Leite, né, pré-candidato
a vereadora em Valença do Piauí. Elismar, o que disse o Marcelo Costa após toda essa polêmica? Ele procurou, você procurou ele? Ele me ligou muitas vezes, tá entendendo? Eu não atendi, eu não vou negar. Aquele momento o ódio é muito grande, não é o ódio do sentimento, é a mesma coisa de você dizer, porra, eu posso ter traído o mundo inteiro, eu posso ter brigado até com meu pai eterno, mas com o Marcelo Costa eu fui fiel, gente. Eu trouxe o Marcelo Costa, pronto, eu e o Joaquim, a gente pode dizer assim, o vereador Joaquim. Aí nós pegamos a criança, parece que a criança tinha sido abortada da eleição de 2016, aí nasceu outra, com as mesmas características do Marcelo Costa. E a gente segurou essa criança, deu leite para ele crescer firme e forte, para os outros chegarem de uma hora para outra e dizer, não, bonito aqui somos nós, chuta esse povo. E quem foi que apresentou o Marcelo Costa para Valença do Piauí? Vinícius do Ó, lá no estádio, num show que teve. Quer dizer, o cara tá cego, tá entendendo? Cego no meio de um tiroteio do tamanho do mundo. Eu só pergunto uma coisa, tá entendendo? Por que o Arismar Leite quer ser vereador de Valença, hoje como pré-candidato, e se eu fosse eleito? Porque eu tenho projetos. No dia que você disser, eu quero uma entrevista com você, você me diz, o que você faria? Eu digo para você como eu faria, tá entendendo? Agora eu pergunto a ele o que é que ele vai trazer para Valença do Piauí. É esse depósito de milho que tem bem aí, de perto da borracharia do Doca? Tem 50, 60 sacos de milho, e não é dado não, é vendido. Que é empregado, pessoas que não têm renda boa, não tem. Por que não deu para uma pessoa simples que é desempregada mesmo, que não tem renda? Tá entendendo? É uma coisa que é aquele velho ditado, é o que dizem e ele obedece, lamentavelmente. Elismar Leite, após você ficar sabendo que foi expulso do grupo, né, que você mesmo está dizendo que foi expulso. Rasteiramente expulso. Sim. Que decisão você tomou? Para onde você foi? Eu me sentei e disse para Deus, inclusive eu disse no vídeo, eu me sentei no sofá da minha casa, sozinho, e eu disse para Deus, seja feito a sua vontade, meu Deus, seja feito a sua vontade. E aí eu entrei em contato com o prefeito Vinícius do Ó, tá entendendo? Aí quando eu conversei com o prefeito Vinícius do Ó, a primeira coisa que ele disse para mim foi isso, eu nunca lhe mandei embora, você saiu por seus pés. Mas a casa que você saiu lhe recebe da mesma forma. Aí é onde a gente vai tocar nesse assunto também, Elismar. Um tempo não está nem muito distante, você se envolveu também em outra polêmica, envolvendo o vereador Joaquim Filho e o próprio prefeito de Pimenteiras, Vinícius do Ó, onde você, nos vídeos, né, tentava jogar Vinícius do Ó contra Joaquim Filho. E hoje, como é que está essa situação? Após que houve toda essa polêmica, você acompanhou que foi sair na televisão, aquela polêmica toda. Foi. Elismar divulga vídeo de vereador Joaquim Filho. Raimundo, tu sabe de quem foi uma ligação que eu recebi quando saiu aquele problema na época na televisão? O Napoleão, ex-governador do estado do Piauí, que eu tenho meu contato, você sabe que eu lhe mostro todas as minhas conversas. Que inclusive, esses áudios desse Fuado Marcelo, do Joaquim com... Não, desses agora do Marcelo. Por que eu tive que fazer isso? Porque o Marcelo é rico, eu sou pobre. Então, se ele disser uma coisa, o povo acredita mais nele porque tem dinheiro do que eu que não tenho, tá entendendo? Porque geralmente é assim, por exemplo, o prefeito, se eu disser, o Antônio de Touza, eu tive um problema com ele na gestão, no início. Aí todo mundo ficou do lado dele, tá entendendo? Naquela época. Aí, se ele saísse do mandado, aí a pessoa ia dizer, né, Elismar, quem tinha razão era tu. Por quê? Porque o dinheiro e o poder, às vezes, engana muita gente. E o Hugo pegou e disse para mim, olha, não responda, não vai em rádio, não vai em WhatsApp, não vai em nada disso. Tá entendendo? Fique na sua. Como a gente está tratando desse assunto hoje, né? Você nunca se manifestou falando desse assunto e você... quando eu lhe convidei para a nossa Inclusive, conversa. você lembra que na rádio que você trabalhava anteriormente, o próprio apresentador me convidou perguntando se eu queria. Eu disse, cara, eu não quero tratar sobre isso. Mas seu objetivo naquele vídeo, hoje esclarecendo,
Sua intenção era jogar o vereador Joaquim Filho contra o Vinícius Lopes? Nunca. Deus conhece o meu coração. Foi mesmo, de fato, a intenção daquele vídeo? Não. Presta atenção. Dizem assim, o Elismar vendeu vídeo pra televisão. Nunca. O Elismar jogou vídeo. Pois é, disseram que eu vendi o vídeo por 100 mil. Se eu tiver, eu queria era R$10 hoje para me botar de combustível em minha moto, eu não tenho. R$10, tá entendendo? Aí por isso que tem gente que diz assim, para você não ganha para vereador. Aí para ser vereador tem que comprar o povo, como fazem. É por eu mostrei o áudio, foi para você lembra? Que eu mostrei o áudio para você? Tá entendendo? Então, inclusive o que foi que eu lhe pedi quando eu lhe mostrei? Não divulgue para ninguém. Inclusive tu foste a primeira pessoa, você lembra? Tá entendendo? Mas não era com intenção nenhuma, quer dizer, estava havendo, houve uma celeuma na questão da organização ali do Vivalença, aquele problema, de modo que eu tive que eu fui comunicado daquilo, tá entendendo? Mas eu, em momento nenhum, para tentar prejudicar A, B, C ou D. Hoje, que nem o áudio que vazou de mim, tá entendendo? A pessoa que vazou o áudio de mim, agora depois do carnaval, comeu e bebeu às minhas custas. Sempre comeu e bebeu às minhas custas. Tá entendendo? Aí, de repente, essa pessoa, não sei por qual motivo, soltou um áudio, tá entendendo? Sobre mim. Só que as pessoas deveriam me perguntar o porquê. E eu te mostrei. Ali era uma brincadeira que eu tirava com a pessoa, porque a pessoa iniciou uma brincadeira dizendo que se fosse preso, ia fazer isso. Eu disse, aqui aconteceu brincadeira. Pois é, hoje você já comunga do grupo. Do grupo, do PTB. PTB, no qual o vereador Joaquim Filho também é do mesmo grupo. Inclusive o presidente, né? O presidente do Diretório Municipal. Né? O que você tem a dizer, como você nunca falou dessa polêmica passada, mas está gravado aí, com certeza, uma hora estoura, né? O que você tem para dizer para o prefeito Vinícius Lopes e para o vereador Joaquim Filho, algo que você nunca falou relacionado a esse vídeo? Eu nunca, eu te passei e te pedi para tu ouvir. Tu foi a primeira pessoa que chegou lá em casa e eu te mostrei. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente é imprensa. Aí quando a gente é imprensa, você mesmo vai em minha casa, Raimundo, a briga, como é que não tá aqui, Raimundo? Não é assim? Olha, Raimundo, pelo amor de Deus, olha, a confusão tá grande aqui, nisso. Jamais tive intenção de prejudicar ninguém. E as outras pessoas que você passou esse áudio? Quem foi? As pessoas do grupo aí mesmo, tá entendendo? De lá. Inclusive, um dia eu estava em Novo Oriente, tá entendendo? Eu estava na cidade de Novo Oriente, quando hoje o pré-candidato Marcelo Costa me ligou, tá entendendo? Referente a isso, tá entendendo? Sobre este áudio. Aí ele disse, rapaz, me manda. Eu disse, rapaz, mas é uma coisa pessoal, é uma briga, coisa aqui do partido, mas tem que unir a oposição, isso aí não é pra... Aí não, ali eu tenho certeza que foi meu dedo mindinho que operacionalizou tudo. Meu dedo mindinho, eu acho que você já sabe. Tá certo, Elismar. A gente agradece a sua vinda aqui ao programa. Fique à vontade para suas considerações finais. E ficar também à vontade a voltar ao programa outras vezes, quando você tiver algo que seja de interesse da comunidade, que seja de interesse de Valença. De uma vez que você disse ser um dos defensores da população valenciana. Então fica à vontade para suas considerações finais. Olha, eu não tenho mandato, eu sou vereador, não sou prefeito, não tenho mandato. E eu há 40 anos brigo por Valença. Se eu mereço uma oportunidade, está nas mãos do povo. Agora, eu digo, é a última chance que eu vou dar ao povo de Valença. Eu costumo dizer que era como se eu estivesse num forró dando em cima de uma mulher, tá entendendo? E eu dou em cima dela e essa mulher só virando a cara pra mim, dizendo que não me quer, que não me quer, que não me quer. Aí agora, tá entendendo? A gente tá dizendo que tá em dúvida se quer ou não quer, e a mulher dizendo que quer. Então, se o povo de Valença me quiser, estou aqui. Agora, se não quiser, também vai ser a última chance que eu vou dar. Porque daqui a 4 anos eu vou estar muito mais velho e talvez não mais com o mesmo vigor para defender essa terra e esse povo. Que Deus abençoe a todos, que não falte o pão nosso de cada dia em cada lar, que Deus possa levar saúde onde precisa. Este coronavírus veio, eu costumo dizer, olhem para as pestes, segundo a Bíblia, que Deus lançou sobre o Egito, sobre o faraó. As coisas, aí tem gente que diz, mas Deus não manda doença, Deus manda provação, que é para o ser humano respeitar Deus, porque o povo não respeita a Deus também. As pessoas só lembram de Deus quando está no aperto, na necessidade. Mas que Deus abençoe a todos, guarde, guie,
e estamos à disposição sempre que precisar. Só para finalizar, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho é de todo o povo de Valença. Muito obrigado. Tá certo, gente. E aqui a gente vai finalizando mais uma edição aqui do programa. Gente, que é destaque, né? Conversamos no programa de hoje com o jornalista Arino Maleixo, com o presidente da Câmara Municipal, Lucivaldo Monteiro. E amanhã a gente volta trazendo aí os fatos, os boatos e os últimos acontecimentos da cidade. Cada um tenha uma ótima tarde, fique com Deus, lave bastante as mãos com água e sabão e fique em casa. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Vou botar o programa amanhã. Pode deixar que eu boto. E o celular, Entrevista exclusiva com o jornalista Arino Maleixo.